Uma suspeita de fraude levou o presidente Michel Temer a ordenar a investigação de uma licitação do Banco do Brasil. Após o vazamento do resultado da licitação para a conta de comunicação do Banco do Brasil, a instituição suspendeu o processo e disse que vai investigar o caso. A revelação foi feita hoje pela Folha de São Paulo. A agência de publicidade Multishow recebeu notas maiores na licitação do Banco do Brasil, apesar de ter as mesmas falhas que as concorrentes. Isso indica um benefício para vencer a disputa nas planilhas da comissão de licitação. A empresa Multisolution ficou com o primeiro lugar da concorrência para cuidar da publicidade do Banco do Brasil. O resultado, que foi noticiado no último dia 25 de abril, foi antecipado pelo jornal Folha de São Paulo 4 dias antes do resultado oficial. A suspeita é que houve um direcionamento dentro da estatal para garantir que a Multisolution estaria entre as 3 empresas que dividiriam o contrato de até 500 milhões de reais por ano, que daria um total de 2,5 bilhões de reais. O Brasil anuncia a reestruturação interna e o fechamento de 402 agências. A instituição também iniciou um plano para incentivar a aposentadoria de até 9 mil funcionários, para economizar até 750 milhões de reais. Bom dia, professor Vilar. Bom dia. A questão toda, o Banco do Brasil foi destruído pelo governo do PT. Daí o desespero da atual gestão de receber um banco destruído e tentar agora, em meio aos cacos, reconstruí-lo tal. São 9 mil funcionários e o fechamento de 402 agências. Eu insisto aqui, não vai adiantar nada, mas não custa falar, né? Que o governo teria, ainda é tempo, né, de apresentar um relatório do que encontrou. Então o Banco do Brasil, se vai fazer essa medida tão radical, fechar 402 agências, é que encontrou um banco destruído. Então precisa apresentar o relatório de uma página, 2, apresentando o que o PT fez no Banco do Brasil. É isso. A gente sabe que eles roubaram, eles são ladrões, destruíram o banco. Vai ficar elas por elas? Não tem algum processo que foi feito no interior do Banco do Brasil? Mostre o que encontrou. Mas não adianta, isso mesmo se aplica a Petrobras, o mesmo se aplica ao BNDES. Há um medo de mostrar o que o PT deixou no Brasil. Eu não sei por quê. Agora, o que é estranho, muito estranho, e parece que a acusação do professor é corretíssima, é esse ato de fechamento, porque todos os bancos estão crescendo, aumentando agências, a lucratividade dos bancos que nós anunciamos aqui é uma coisa estrondosa. Como é que pode o Banco do Brasil ter historicamente grande credibilidade no setor financeiro e da produção brasileira, de repente fechar 402 agências, dispensar essas 9 mil funcionários? O que houve com o Banco do Brasil? Também o Banco do Brasil, de forma muito arriscada, ousou alterar a regulamentação do contrato administrativo. Ela cria uma outra modalidade de contrato que não é o contrato da 866, flexibiliza, por exemplo, as condições de rescisão amigável do artigo 79 da 866, sem que haja previsão legal. Cria a figura de um cadastro de reserva que é usado para o sistema de registro de preços, regulamentado pelo decreto 7.893, e que vale apenas nessa situação muito especial de um sistema de registro de preços. Ou seja, o cadastro de reserva é formado no SRP por todos aqueles que concordem em diminuir o seu preço ao preço do primeiro colocado e serão convocados quando a empresa registrada não honrar seus compromissos. A lógica da 866 nas licitações tradicionais não é essa. Se o adjudicatário não honra seu compromisso, é chamado o segundo colocado, depois o terceiro, se eles concordarem em praticar os preços do primeiro colocado, na 866.
Logo, o Banco do Brasil flexibilizou, trafegou no âmbito da 866, sem pisar em chão firme. Uma cláusula muito perigosa, difícil de ser assimilada pelo tribunal, que é a inclusão num contrato administrativo de cláusula de rateio entre os honorários sucumbenciais com a Associação dos Advogados do Banco do Brasil. Essa cláusula é escandalosa, se me permite, Vossa Excelência. Eu quando vi o voto revisor de Vossa Excelência, se me permite uma parte, ministro Benjamin, eu fiquei assustado, porque para além de agredir o princípio da legalidade, ele beira também a ofensa à moralidade. Então eu cumprimento Vossa Excelência por identificar também essa fragilidade aí no ato que está sendo examinado do Banco do Brasil. Agradeço ao ministro Bruno. Tivemos uma percepção similar, ou seja, de que eventualmente uma negociação entre o Banco do Brasil e seus advogados é possível contra a questão dos honorários sucumbenciais, mas não a inserção de uma cláusula de rateio num contrato administrativo entre o Banco do Brasil e uma entidade privada interveniente, né, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil. A atuação conjunta do MPF e da Polícia Federal resultou em 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e no Distrito Federal. As investigações da chamada Operação Turbocred começaram em março deste ano para apurar fraudes em contratos de empréstimos agrícolas concedidos por agências bancárias de Ribeirão Preto entre 2012 e 2015. O curioso é que a gente parece que o Brasil ia numa reta com a Lava Jato e a corrupção continua forte. Continua, mas pelo menos as pessoas estão falando, né? Quer dizer, alguém soltou essa informação, provavelmente alguém de dentro. E uma coisa que é importante a gente começar a pensar é como proteger as pessoas como a Avenina, por exemplo, da Petrobras. Como é que você protege as pessoas que estão dentro das organizações e que estão vendo as coisas acontecerem de modo não idôneo. No pessoal do Tesouro também, na época das pedaladas, tinha gente internamente que deveria ter tido mais voz e mais proteção também. (032.609/2014) é uma denúncia. Leonel Prado de Moraes, Banco do Brasil. O acordo, senhor presidente, é conhecer parcialmente da denúncia e, no mérito, considerada em parte procedente. Acolher as razões justificativas apresentadas, dar ciência ao Banco do Brasil de que a falta de realização de pesquisa de preço de mercado, com a devida formalização do correspondente processo administrativo de dispensa de licitação, contraria o disposto do artigo 26, parágrafo 1 da Lei 8.666 de 93, bem como o artigo 30, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei 13.303 de 2016, e notificar o denunciante. É o voto, senhor presidente. Em discussão, em votação de ação do plenário. Concluí e agradeço. Triplicam as denúncias por assédio moral. O crime ocorre quando o funcionário é perseguido, constrangido ou humilhado.
Há 2 anos, a vida profissional deste bancário virou um pesadelo. Terem-se acusa os superiores de forçá-la a vender serviços que o cliente não pediu. Os funcionários estavam sofrendo uma pressão muito grande. A cobrança não era somente por resultados. Na agência onde estava trabalhando, estava vendo também a cobrança para a realização de contratações fraudulentas na conta de clientes. Uma gravação telefônica confirma o assédio moral. Que você está fazendo sem encontro também, né? Parece que eu falei, você entendeu o que eu falei aquele dia? Eu não vou te fazer o acesso, eu não vou fazer a operação. Pede tudo, você vai ter que ligar aqui pra pedir. Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu já falei, não é pra você dar opção pra pessoa, não é. Esse tipo de assédio moral é chamado de organizacional ou coletivo. Atinge vários profissionais ao mesmo tempo e muitas vezes está incorporado na política da empresa. O que houve com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras do país e, por décadas, foi o sonho de carreira profissional de muitos brasileiros. Mas a conquista se tornou o pesadelo deste bancário. Em mais de uma década dedicada ao banco, ele viu a própria vida e saúde definharem. O que poderia ser apenas cobrança por desempenho profissional dentro da instituição, muitas vezes se transforma em assédio moral. Cada dia que passa, isso vai minando a sua vontade de trabalhar. Você começa a acordar não querendo ir trabalhar, né? Você acaba indo porque você é a sua obrigação. Mas chega um ponto que você não quer mesmo. Você fala, não vou. Já aconteceu de casos eu chegar a ir trabalhar e parar na porta da agência e não entrar. E dali eu já voltava e ir direto no médico do banco. O bancário não pode ser identificado porque, mesmo estando afastado do trabalho, as perseguições podem continuar em um possível retorno à atividade. Experiência que este outro bancário já passou ao retornar de uma licença. Fiquei em torno de 3 anos entre idas e vindas e meu retorno foi o pior possível, porque assim eu fui tratado como se fosse um bandido. Do tipo de eu ir ao banheiro, ter alguém vigiando no espaço para saber quanto tempo, quantas vezes eu levantei para ir ao banheiro, quanto tempo eu demorei no banheiro, quantas vezes eu ia na copa, quanto tempo eu ficava na copa, com quem eu conversava, orientação para as pessoas não conversarem comigo, porque, olha, não se mistura com ele, porque se misturar você pode se dar mal, você pode se queimar, você pode se prejudicar. O que os dois trabalhadores sustentam é que o assédio moral é constante. A ameaça é a perda das funções comissionadas, o que representa uma redução salarial que pode chegar a 70% de um dia para o outro. Não existem dados oficiais, mas uma pesquisa rápida em um site de buscas traz centenas de resultados de notícias e pesquisas sobre o tema. Casos que aconteceram em diversas partes do território nacional
e que sempre trazem as pressões sofridas no ambiente de trabalho como pano de fundo para o quadro de depressão que acomete o bancário. Há uma questão que a gente sabe que é uma subnotificação dos casos. Geralmente não são todos os casos que são reportados, que chegam a algum meio de imprensa. Você olha para a história e você vê, quando teve uma reestruturação, logo em seguida aconteceu alguma onda de pessoas se suicidando. Se eu não tirei a minha própria vida, foi porque eu estava assistido por profissionais, porque eu já tinha buscado meu tratamento, e a minha família, sem sombra de dúvida, foi o que me fez manter um sentido na minha vida. De acordo com a organização chamada Intersindical, o número de suicídios entre bancários chega a ser de 1 a cada 21 dias. Só no Banco do Brasil, desde 2005 para cá, foram pelo menos 64 casos registrados. E desde que entrou em vigor o último plano de reestruturação do banco, em novembro do ano passado, já foram pelo menos 4, inclusive do ex-superintendente do Banco do Brasil, aqui em Campo Grande, Evaldo Emiliano de Souza. O caso teve pouca repercussão, mas é representativo. Os números apresentados são estimativas. Destruir o banco, vai ficar elas por elas? Não tem algum processo que foi feito no interior do Banco do Brasil? Mostra o que... O que houve com o Banco do Brasil?